4. E eu quero mais uma vez referenciar essa obra. Como eu disse para os irmãos já algumas vezes, esse livro ele não é um livro teológico, teorético, cheio de teorias. Mas é um livro que tem um conteúdo bastante assertivo, ele é objetivo, é um livro... Ele está entre o devocional e o teológico, isto é, ele não é complexo como o teológico, mas ele também não é tão basilar como um devocional, tá ok? Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do livro de Daniel, de uma maneira assim, tranquila e gostosa de se ler, está aqui Ouse Ser Firme, o livro de Daniel. O Stuart Olyott é um grande homem de Deus e o texto dele é maravilhoso. Então, está aqui uma boa indicação, uma pepita de diamante. Capítulo 4, versículo 34 ao 37, diz assim. 34 diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltei a mim, o meu entendimento, e bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu, entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem dizer, que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade, e o meu resplendor para a glória do reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e eu fui reestabelecido ao meu reino. A minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo. Talvez na sua tradução esteja a palavra que eu mais gosto. Aqui na minha está exalto, mas talvez na sua tradução esteja exalço. Está aí? Exalço? Essa é a palavra mais linda. Assim como o mavioso é acima do maravilhoso, o superno é acima do superno, do superior, do supremo, esse exalço, que está na tradução do Newton, é a tradução que eu mais gosto, é uma composição de uns 100 números de conteúdo, colocando a exaltação no meio. Então ele está dizendo, eu faço um movimento de enaltecimento, de exaltação, de engrandecimento, de louvor, de bendizer a Deus. Nós vamos ver aqui, daqui a pouco, que Nabucodonosor, num bom período da sua vida, entendia Deus como Deus dos outros. Deus como Deus de Daniel, Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus como um Deus distante. Mas agora ele diz essa palavra de uma maneira profunda. Eu exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Volte agora um pouquinho no capítulo 4, os 3 primeiros versículos. Diz assim: o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e maravilhas que Deus... Deixa eu parar aqui ainda, tá? A gente vai estudando e vai pegando algumas palavras. Sinais e maravilhas. O que tem de diferente? Parece que é uma composição, estão aí no hiato de conexão. Sinais tem a ver com aquilo que é feito de maneira externa, ou seja, os milagres, os prodígios. As maravilhas são aqueles feitos com efeito interno. Então vejam só, Jesus iniciou o seu projeto messiânico fazendo o seu primeiro sinal, seu primeiro milagre, transformou água em vinho. Isso é um sinal expositivo, naquele contexto, para dizer da sua messianidade. Mas as maravilhas têm a ver com uma ação interiorizada, como aconteceu no coração do apóstolo Paulo, como aconteceu no coração do próprio ladrão da cruz, como aconteceu no coração de alguns homens. É isso que o rei Nabucodonosor está dizendo aqui. Sinais expositivos, maravilhas, alguma coisa introjetada lá dentro do meu ser. Ok? Então, ele continua nos ensinando. Sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino que dura para sempre. Talvez na sua tradução, reino sempre eterno. E o seu domínio é de geração em geração.
Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Parem aqui agora um pouquinho. Aqui que nós iniciaremos a nossa reflexão de hoje pela manhã. Irmãos, eu tenho falado com os amados, cada domingo que a gente para aqui no livro de Daniel, alguns conteúdos, porque é muito difícil a gente exaurir, aliás, muito difícil não, esse que fala não tem competência para isso, mas é muito difícil você exaurir, no tempo que nós temos, os conteúdos aqui constantes no livro de Daniel ou qualquer outro texto bíblico pela profundidade e a renovação espiritual que cada um dos textos bíblicos apresenta. Mas o que eu tenho feito é cada domingo trazer um pouquinho de conteúdo, seja ele histórico, seja ele filosófico, ou seja ele teológico, no que está em torno do livro de Daniel. Então a gente vai acrescentando alguns conteúdos, nós fizemos uma plataforma inicial na introdução, e aí vamos acrescentando alguns conteúdos. O que vale dizer aqui nesse capítulo 4 é que é um capítulo sui generis do texto bíblico. É um dos poucos, aliás, o único texto bíblico escrito por alguém que agora já é convertido, mas escrito, ou pelo menos narrado, por alguém que era um pagão. E é muito interessante que os 5 primeiros versículos que nós lemos, ele faz um retrocesso. Ele conta da sua história já como salvo, então aconteceu sinais e maravilhas na vida dele. Chega no versículo 5, ele começa a narrar qual foi o procedimento. O que está por trás? O que motivou ele chegar no versículo 34 até o 37 e dizer que Deus é Deus de deuses? Ou melhor, Deus é o Deus acima de todos os deuses. E nesse en passant, nessa reflexão, nessa fala, existem ali, pelo menos do versículo 6 ao versículo 33, uma acontecência. Aconteceu algo profundo aí no coração desse rei. E o que eu quero refletir com os irmãos, visto que esse texto é sui generis, ou seja, não tem outro no compêndio bíblico que data ou que dá esse entendimento, o que eu quero fazer com os irmãos hoje é um tensionamento para uma aplicação existencial. Muitas vezes, ou muitas mensagens, nós fazemos aplicações teológicas, mas hoje eu quero fazer uma aplicação existencial e muito voltado para a minha vida e para a sua vida. E o que nós vemos aqui no capítulo 4 do livro de Daniel é um esforço hercúleo. Nós não podemos falar que é hercúleo porque hercúleo é do homem, mas é um esforço gigantesco de Deus na salvação. Deus no encalço de um homem. E é interessante como Deus age na vida de Nabucodonosor. E é interessante como Deus está no encalço dos seres humanos. Como Deus busca, como Deus tem prazer em salvar o ser humano. E nessa história do rei Nabucodonosor, que nós vamos ouvir daqui a pouco, é interessante porque ele retrata a vida de muitos. Se você pega o primeiro capítulo, que nós já estudamos, o versículo 1 e o versículo 2, você vai observar qual foi a origem do poder do rei Nabucodonosor. Qual foi a origem? O texto bíblico mostra que Deus entrega na mão de Nabucodonosor, ou seja, esse poder não é um poder que ele auferiu, não é um poder oriundo da sua beligerância, da sua capacidade bélica, não é um poder dessa natureza. É um poder que Deus auferiu a ele. E nós vimos no livro de Jeremias, Deus chamando Nabucodonosor de meu servo. A vontade realizada de Deus através da vida de Nabucodonosor para disciplinar o seu povo. Então, no primeiro momento, a primeira coisa que nós percebemos e depreendemos é que Deus atribuiu o poder ao rei Nabucodonosor. Mas depois, quando a gente começa a fazer uma dinâmica e uma análise desse poder que o rei Nabucodonosor ele expressa, nós vemos que há uma espécie de vergonha nesse poder. Porque o rei Nabucodonosor, ele usa esse poder de maneira inadvertida. Ele usa esse poder de maneira antagônica, antitética, diametralmente oposta à vontade de Deus. E em todas as dinâmicas da vida do rei Nabucodonosor, é interessante como ele vai criando uma linha de distanciamento da vontade de Deus. Quando você para no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, você encontra ali um homem extremamente alquebrado. Você encontra um homem com entendimento da seguinte categoria: como assim? Esses 4 jovens que servem ao Deus de Israel são mais sábios do que todos os outros que aqui estavam e mais sábios do que os seus professores.
ele coloca esses 4 jovens numa posição altaneira. E tem um detalhe, ele começa a olhar para esses 4 jovens com um olhar diferente. Então, nesse momento, Deus já está fazendo um movimento na direção da vida do rei Nabucodonosor. Mas é interessante que quando nós passamos para o segundo capítulo, no segundo capítulo ele ainda mostra esse poder altissonante, como quem diz, olha, eu sou o Supremo, eu continuo sendo o Senhor. Esse Deus que dá sabedoria a esses jovenzinhos, de nada é um Deus inferior. Eu continuo sendo superior, mas tem um detalhe, ele tem um sonho no capítulo 2, que é um sonho que lhe perturba o coração. E nós vimos aqui com detalhe esse sonho, e nós vamos voltar com detalhamento no capítulo 7, quando entrarmos no capítulo 7, sobre o sonho do capítulo 2. Mas ele tem esse sonho, ninguém consegue explicar esse sonho na corte, ele queria que não só explicasse o sonho, mas também desse razão ao sonho, porque possivelmente ele haveria esquecido do sonho. E chega um jovem naquela corte, que primeiro ora ao Deus Altíssimo, juntamente com os irmãos, e interpreta o sonho. Declina o sonho e interpreta o sonho para o rei Nabucodonosor. No final desse capítulo, irmãos, depois vocês leiam, no finalzinho, o rei Nabucodonosor, ele olha para Deus, aliás, no primeiro momento ele se prostra, o rei do mundo, se prostra diante de Daniel, quase como um ato adorativo a Daniel. E direciona aquele ato a Deus e diz, olha, o Deus de Daniel, o vosso Deus, é o Deus Supremo. Olha só que coisa interessante. Primeiro capítulo, ele tem um contato. Segundo capítulo, Deus continua no encalço desse homem. Deus continua na direção desse homem, querendo de fato resgatar esse homem. Mas quando entra no terceiro capítulo, irmãos, ele ouve toda aquela história da estátua, não é? Vocês lembram da história da estátua? O que significa, do que era feita a cabeça? Ajuda eu aí. A cabeça era do quê? De ouro. O peito e os braços eram do quê? Prata. O quadril era do quê? Bronze. As pernas eram do quê? Ferro. E os pés e os dedos misturados com barro. Tá ok? Então a cabeça, os irmãos já sabem, representava a Babilônia. O peito representava o império que vinha na sua sequência. E depois os quadris e os pés, e as pernas, os reinos que viriam na sequência. O nosso foco aqui é a Babilônia por enquanto. Então vejam só, quando chega no capítulo 3, ele diz o seguinte, não? Por mais que eu conheça já o Deus de Daniel, eu sou o Deus desse lugar. Eu sou o superior desse lugar. E aí ele manda fazer aquela estátua horrenda, e nós já vimos essa estátua, tem um movimento de adoração à estátua. Esses 3 amigos não se dobram diante da estátua, eles continuam fiéis ao Deus de Israel, e no final desse capítulo, novamente, o rei Nabucodonosor se prostra diante do Deus Altíssimo, e aí diz, é Deus de Deus, é soberano, é Senhor, esse Deus é o cara, é o Deus. Só que entra no capítulo 4, a mesma coisa vai acontecer. E aí ele vai contar uma história, do versículo 6 em diante, nós não vamos ter tempo para ler, você pode ler em casa, uma história de um sonho. Novamente um sonho perturba ele. E ele chama os seus magos. Os magos, novamente, não têm condições de interpretar. Por que ele faz isso? Porque o conhecimento que existia ali na Babilônia, irmãos, era um conhecimento profundo. Para vocês terem uma ideia, a hora do nosso relógio, delimitada em 60 minutos, foi compreensão e descobrimento lá dos babilônios. O círculo de 360 graus foram eles que descobriram. Aquele manualzinho, eu já falei para os irmãos do manual de Freud. Freud escreveu um livro famosíssimo, famigerado, no ano de 1899, não é? Chamado Interpretação de Sonhos. Os babilônios já tinham um manual lá no 600, 700 anos antes de Cristo. Era uma civilização extremamente intelectual. Então o rei Nabucodonosor chama os seus sábios para poder resolver aquela demanda. Novamente os sábios não conseguem. E aí chega em cena Daniel. E Daniel dá a resposta daquele sonho. Da árvore que chegava até o céu, aí tinha os seus ramos, seus frutos, suas folhas, etc, etc. Essa árvore foi sendo depenada, foi sendo derriçada, enfim, ficou só um cepo, um pedacinho, e aquele cepo tinha uma destinação para ele. Daniel chega para interpretar, e quando o rei conta o sonho, Daniel fala, não, rei, que seja para o seu inimigo, que seja essa interpretação para o seu adversário.
nunca para o Senhor. E o rei Nabucodonosor diz, Daniel, me diga a interpretação desse sonho. E Daniel diz, olha, rei, você bem sabe, porque era conhecimento corrente, que a árvore significa o Senhor. O senhor bem sabe que os passarinhos e os animais significam os estrangeiros que ficam se beneficiando aqui. O senhor bem sabe que tudo o que está composto aí no seu sonho tem a ver com Babilônia e o seu império. Mas tem um detalhe, o Senhor vai ser humilhado. Essa árvore vai ser decepada. E o que ocorre daqui para frente, do Aravante, que o Senhor se achegará num estado que eu não desejo para o meu pior inimigo, que é um estado de loucura. Nós vamos ver daqui a pouco o que é essa loucura. Bom, passado um ano, o texto bíblico diz que o rei Nabucodonosor está passeando. E olha o perigo, irmãos. Ele está dando um passeio no terraço. E ele olha a Babilônia. Vocês lembram como que era a Babilônia? Estou contando aqui o cenário para fazer as aplicações daqui a pouquinho. Vocês lembram como que era a Babilônia? 26 a 28 metros de altura a muralha, 6 metros de comprimento, 2 carros passavam nas muralhas, 16 metros era o muro na lateral, um quadrante, 16 por 16 por 16. Tinham jardins suspensos que as árvores chegavam a 25 metros de altura. Esse jardim de suspenso o Nabucodonosor fez para sua mulher Amites, porque ela era Medo. Então, lá na Mesopotâmia, o clima era muito agradável. E ali na Babilônia era um calor escaldante, pior do que Foz do Iguaçu. E ela se sentia mal. Então, ele, como amava muito ela, fez os jardins suspensos, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, coisa linda. No centro do seu império havia alguns templos, não é? Templos para alguns deuses. A nação era poderosa. Poderosa, era uma nação feérica, como eu disse aqui, cheia de luzes, cheia de alegria e aquela coisa toda. Então o rei Nabucodonosor, ele vai dar uma andadinha, talvez parecido com o rei Davi, né? Quando ele vai dar uma passeada. Esse é o perigo de você estar com a mente vazia, né? Ele vai dar uma passeada. Daniel já havia dado, ou já havia lhe dado, o entendimento do sonho, certo? E ele vai passear lá no terraço do templo. E quando ele olha para tudo aquilo, ele olha para si e percebe a sua vida principesca, palaciana. Ele olha para o seu exército e percebe o exército mais beligerante, mais bem preparado, mais tecnicamente objetivo para qualquer batalha. O arsenal bélico era o melhor que existia. Ele olha para a cidade e ele vê a cidade cujo qualquer construtor, dentre os 3, ele, Salomão e os faraós foram os maiores construtores. Ele olha para aquilo e ele não consegue dizer outra coisa senão ter um movimento sarapiônico, de adoração própria. E ele diz o seguinte, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para o louvor da minha glória? Ele dá essa palavra. Quando ele dá essa palavra, a profecia que havia sido exposta acontece em gênero, número e grau. A Bíblia diz que ele ficaria 7 tempos. Nós não sabemos se são 7 dias, 7 semanas, 7 meses. A maioria dos estudiosos dizem que foram 7 anos. Vamos ficar com 7 anos, porque a maioria está nessa dimensão. Esse homem, naquele momento que ele dá essa palavra, depois de 1 ano da profecia dita, que ele dá essa palavra lá no terraço do seu prédio, ele cai com uma doença. Tem 3 dimensões para essa doença. A primeira poderia ser a licantropia. Licantropia é uma doença psiquiátrica onde o indivíduo ele se vê como um animal. No caso da licantropia, na maioria dos casos, como um lobo. Não é? Ele se vê como um animal. Cresce, no caso do rei Nabucodonosor, cresceu pelo, cresceu as unhas como garra e etc. Pode ser a buontropia, que é a mais provável, no caso de uma doença psiquiátrica, onde a pessoa pensa que é um boi. E aí ele começa a comer, inclusive, grama. Não é? Ou a zoantropia, que é um conjunto de outras patologias psiquiátricas que levam o indivíduo humano a entender que é um animal. Tá ok? Independente de qual das 3 sejam. O que ocorreu é que esse homem, ele se tornou um louco. Ele enlouqueceu. Ele foi tirado do palácio, lembra da sua vida palaciana, da sua vida principesca? Ele foi tirado do palácio e agora ele está
no meio dos animais comendo grama. Só que um dos detalhes dessa doença, irmãos, que é um detalhe importante, no século XIX aconteceu muitos casos desses na Inglaterra. O detalhe dessa doença é que o indivíduo ele não tem conexão com o mundo externo. Aliás, ele não tem conexão no sentido da operação do mundo externo, o que está ao entorno dele ali, tá? Ele acha que ele é esse animal, mas do ponto de vista introjetado, ele tem uma consciência interna. Consegue entender qual é a problemática do que está acontecendo com o rei Nabucodonosor? Do ponto de vista expositivo, ele é um animal. Mas a composição ali do psiquismo, que os irmãos não precisam entender, id, ego e superego, existe algumas composições em funcionamento. Isto é, o indivíduo está comendo grama, o indivíduo está nascendo pelo, que parece pena de ave, ele está com garra, e ele está ali fazendo tudo aquilo, mas dentro dele ele sabe que ele é o rei. Dentro dele ele sabe de onde ele veio. Ele não estava louco, apenas uma loucura alucinada, mas ele estava louco e tendo conhecimento do que estava acontecendo. Era como se Deus estivesse mostrando, está vendo? Eu tenho poder para te colocar nessa dimensão. Então, os 7 anos que o rei Nabucodonosor passou por aquela dinâmica, certamente ele passou sabendo quem era. Olha a dimensão do que está acontecendo. Irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, nós passamos por situações que estamos fora de nós, mas nós sabemos o que está acontecendo. E Deus está no controle dessas dinâmicas. Bom, o rei Nabucodonosor foi viver como um animal dessa categoria. Olha o que esse homem passou. Olha a situação de vida desse homem. O que nós podemos depreender aqui? Nós podemos depreender, irmãos, que Deus, quando está no encalço de uma pessoa, aqui eu não estou dando um vaticínio, dizendo que Deus tem que disciplinar com uma tragédia como essa. Mas Deus, quando está no encalço de alguém, Ele promove situações que a nossa cognição humana não entende. Quando você pega, por exemplo, o rei Manassés, 2 Crônicas, capítulo 21, 2 Crônicas, capítulo 21, você olha para aquele homem e você pensa, não é possível. É o pior homem da história. Sacrificou os filhos a Moloque, foi idólatra, fez feitiçaria e tantas outras coisas, e Deus o salvou. Assim foi com o rei Nabucodonosor. Toda a história desse rei, Deus está no encalço. E agora Deus promove isso na vida dele, como quem diz, eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho algo para a sua vida. Ainda que você esteja nessa condição de pura loucura, eu tenho algo para a sua vida. Ainda que você esteja, no caso dos 3 amigos do capítulo anterior, na fornalha, eu tenho algo para a sua vida. E essas dinâmicas, essas vicissitudes, essas problemáticas, têm sim um objetivo. Ainda que eu não entenda, e ainda eu como Rafael, compreenda que Deus não é o Deus da punição pela punição, mas existem dinâmicas que Deus usa para alquebrar o coração do ser humano. É por isso que nós não podemos nunca desistir de ninguém do ponto de vista da salvação. Esse homem tinha tudo para a gente olhar para ele e falar, ele vai para o inferno. Mas sabe o que vai acontecer? Quando você chegar no céu, vai ter um irmão lá chamado Nabucodonosor. Porque Deus foi na direção desse homem. E fez tudo o possível para trazer esse homem para os seus braços de amor. Tudo o possível. Gente, isso aqui é muito profundo para o meu coração. Existem 2 palavras no original grego que falam da vontade e desígnio de Deus. A primeira palavra é bulei e a segunda é teleomalei. Esse palavrão aí, né? Essa primeira fala da vontade decretiva de Deus. Isto é o decreto. Deus decretou. Faça sol, faça chuva, chova canivete ou qualquer coisa, vai acontecer. Decreto, certo? Mas existe essa segunda vontade, que é uma vontade em parceria, cooperação, que é a vontade preceptiva, de preceitos.
Deus disse, olha, se você caminhar assim, assim, assado, você terá vida. Esse é um preceito. Esse é o meu desejo para a sua vida. Eu desejo que você caminhe dessa maneira. Eu, como sendo usufrutuário do livre-arbítrio, posso caminhar assim ou não. Mas Deus tem essa vontade para a minha vida. E uma das vontades de Deus para a vida de todo ser humano é que nenhum se perca. Ezequiel vai dizer isso. Nenhum se perca. E a vontade de Deus é que eu e você, agora a aplicação para o seu coração, sejamos agentes dessa salvação. Nós podemos não ser. Nós podemos não expelir ou não expressar essa graça, esse amor. Mas Deus nos convocou para que assim sejamos. É esse o processo de Deus na vida desse rei. Ele quer habitar no coração desse rei. Outras duas palavrinhas gregas que têm dois desígnios interessantes, são duas, a primeira é paroquém, eu anotei aqui, paroquém, que tem a ideia de uma habitação, e a segunda é katoiken, que tem a ideia de uma hospedagem. Então vejam só, Deus queria habitar no coração de Nabucodonosor como dono, como senhor, como rei. E Nabucodonosor estava com quem se relaciona com Deus como um hóspede. Eu tenho algum conhecimento. Eu sei mais ou menos como funciona essa questão da divindade lá dos hebreus. Mas é apenas um hóspede. Capítulo 3, versículo 20 do livro de Apocalipse diz que Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém me deixar entrar, eu me tornarei o dono. Eu entrarei, eu cearei, eu comerei, eu serei o dono dessa ambiência, dessa casa. Mas tem crente, inclusive, que ainda tem um relacionamento com Deus como se fosse um hóspede. Aquele que a qualquer momento eu posso mandar embora. Porque ele não está mais fazendo bem nessa hospedaria. Ele está mexendo em recôndito dessa casa, em alguns quartos, em alguns aposentos que eu não quero que mexa. Talvez essa fosse a preocupação de Nabucodonosor. Deus entrar naquela hospedaria ou naquela casa e mexer em quartos, em aposentos, em recônditos mais profundos que ele não gostaria que fosse mexido. Tirasse dele a autonomia como imperador do mundo. E aí, Deus faz um processo para chegar ao coração desse homem. De modo que em chegando ao coração desse homem, quando chega no versículo 34 ao 37, nós vemos esse homem agora dando, de fato, não apenas uma hospedaria para Deus, deixando Deus ser o dono daquele coração. Irmãos, eu não sei como está o seu coração hoje pela manhã. Eu não sei como está a sua vida hoje pela manhã. Mas o que eu sei é que existem dois grupos. Existem pessoas que nunca entregaram a sua vida a Jesus. Nunca tomaram a decisão de fé. Mas já teve ou já tiveram a iluminação pela palavra, já ouviram falar de Deus. Diante de uma problemática, pessoas oraram por eles. E recebendo a oração, essa pessoa ela teve até um movimento religioso, assim como Nabucodonosor, um movimento religioso. Até contraiu alguns cacuetes religiosos. Mas de tempos em tempos, essas pessoas, elas tocam o hóspede da hospedaria. Elas mandam o hóspede embora. Ou melhor, elas vivem como se o hóspede não existisse. Tem alguns crentes que caminham dessa mesma maneira. Alguns crentes que insistem em viver como Nabucodonosor vivia. Ele já conhecia a Deus, do ponto de vista do conhecer. Havia uma cognição de entendimento. O que não havia era uma introspecção desse entendimento. Ele sabia que o Deus dos hebreus era o Deus de deuses. Era o Senhor dos senhores. Mas ele vivia como se o Deus dos hebreus não existisse. E alguns crentes vivem dessa maneira. Sabem que Deus é poderoso. Sabem que Deus faz milagres, maravilhas. Milagres externos, cura o câncer, cura doenças, patologias, restaura famílias. Mas milagres internos. Eles sabem disso.
mas continuam vivendo como se Deus fosse apenas um hóspede na sua casa. E aí hoje pela manhã, talvez Deus esteja falando para você e para mim, e agora de uma maneira muito pontual: Rafael, eu não quero mais ser apenas hóspede. Eu quero ser o dono. O conceito, eu explicava hoje pela manhã, na classe dos batizandos, que o conceito de obediência, semanticamente essa palavra tem um significado lindo, mas do ponto de vista do uso, ela caiu em descrédito, porque as pessoas não gostam mais de usar essa expressão: olha, seja obediente. O filho não gosta de obedecer o pai, o aluno não obedece o professor mais, o cidadão não obedece mais os líderes e assim por diante. Então tem essa problemática. Mas o conteúdo semântico da palavra obediência significa trazer para si, no caso aqui especificamente de Deus, a gente pode ampliar para as outras coisas, trazer para si um morador que direcione as minhas ações e atitudes. Então eu não obedeço apenas porque há um conceito mores, um conceito moral de errado e certo. Não é por isso que eu obedeço, irmãos. Esse é um conceito externo. Eu obedeço porque antes eu tenho um conceito interno. Eu obedeço porque Jesus habita em mim. Eu não faço aquilo que o mundo faz porque Jesus não faria. Eu não estou naquele ambiente porque Jesus não estaria. Eu amo essa pessoa porque Jesus ama essa pessoa. Porque o habitante está em mim. Agora, ele é dono. E se ele é dono, é ele que direciona a minha vida. Você pode dizer para o dono de uma empresa: olha, não faça isso. Vai morar nesse lugar ou vai morar naquele outro lugar? Não, ele é o dono. Assim é com Deus na nossa vida. O rei Nabucodonosor, caminhando para o final, no final da sua vida, ele conseguiu entender. Ele conseguiu entender que Deus era o dono da sua existência. E é interessante que quando, os versículos 36, os seus conselheiros vão consultá-lo, né? Só um parênteses aqui, irmãos, todo mundo queria tomar o reino de Nabucodonosor, tá? A galera ali, estava todo mundo querendo tomar o reino de Nabucodonosor. Sabe por que eles não tomaram quando ele estava louco? Porque existia um conceito, naquele contexto, que alguém cometido de uma divindade, ou da loucura como ele estava cometido de uma divindade ou um demônio, que se matasse aquela pessoa, esse demônio viria sobre quem matou. Então ninguém queria matar. A melhor coisa que tinha naquele contexto era, no mínimo, se fingir de louco. Porque quando se fingia de louco, ninguém relava a mão em você. E você se lembra de um episódio do rei Davi, quando ele começa a babar e se finge de louco, ninguém vai matar ele. Você lembra disso, né? Nós pregamos na série do rei Davi. Ele faz uma cenografia, né? Ele se finge de louco. É o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele só não morreu, só não mataram, porque o povo tinha medo de matar ele e esse demônio vir para ele. Mas o fato é, quando ele recobra a sua consciência, os seus conselheiros vão procurá-lo. E o que mostra nesse homem que houve a salvação é que ele não disse aos seus conselheiros: olha, eu voltei a ser o rei de reis. Eu voltei a ser o imperador da Babilônia, o maior império do mundo. Eu sou o cabeça de ouro. Não. O que ele diz para esses conselheiros é o versículo 37 em diante. Ele diz que agora ele teve um encontro com Deus, com o Rei dos Reis. Não importava mais quem ele era. Agora importa quem é Deus para ele. Agora importa quem é Deus para a vida dele, para a sua história, para a sua dimensão espiritual. E assim é na vida do crente. Quando nós temos um encontro real com Cristo Jesus, não importa mais quem eu sou. E importa quem Deus é em mim. Irmãos, esse é um conceito tão simples e ao mesmo tempo tão profundo e tão necessário. Quem é Deus em você? Você já parou para pensar nisso? Não é quem é Deus para o mundo. Não é quem é Deus lá fora, não é quem é Deus na igreja, não é quem é Deus para o pastor Rafael, pastor Michael, Antônio Alberto, para os pastores da igreja, para os líderes da igreja. Quem é Deus para você e em você? O que Deus realiza em você? No rei Nabucodonosor realizou, quebrou o coração desse homem. A Bíblia diz que o orgulho precede a ruína, e foi o caso do rei Nabucodonosor. Mas quem é Deus para você? No caso do rei Nabucodonosor, Deus é tudo agora.
E é tudo não apenas com a expressão verborrágica, como quem fala para fora. É tudo como quem comeu para si, como ingeriu aquele conteúdo. É tudo. O apóstolo Paulo vai dizer em Atos que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus é isso para você? Deus é isso para você? Eu queria terminar essa rápida reflexão de hoje pela manhã, deixando 3 pontos que esse livro ele faz de uma maneira muito mais inteligente, mas 3 pontos. O primeiro deles, ele diz o seguinte: nunca desista de orar por alguém. Nunca desista da salvação de ninguém. Mas, pastor, essa pessoa ela é irreconciliável. Pastor, essa pessoa ela é terrível. Ela tem uma vida tão promíscua. Deus não pode chegar nessa pessoa. Saiba, Deus pode. Deus pode. Inclusive, Deus pode usar uma mula para falar a essa pessoa, como usou lá no contexto de Balaão. Deus pode usar até eu para falar para essa pessoa. Pode usar você para falar para essa pessoa. Pode usar você para testemunhar para essa pessoa. Então, primeiro ponto, nunca desista de ninguém no que se refere à salvação. Continue orando. No caso do rei Nabucodonosor, pelo menos 26 anos nesses episódios aí. 26 anos. E esses 4 orando certamente por esse rei. Segundo princípio que nós devemos aplicar no nosso coração, aí já agora é para mim e para você. Não permita que Deus seja apenas hóspede no seu coração. Irmãos, quando Deus é apenas hóspede no meu coração, a qualquer intempérie, eu defenestro Ele da minha vida, seja com atitudes, ou seja de maneira objetiva. Não permita que Deus seja hóspede na sua vida. Deixe Deus ser o Senhor, o dono, o presidente, o prefeito, o Senhor de verdade. Terceiro e último lugar, seja você um agente desse rei que habita no seu coração. Seja você um agente desse rei que habita no seu coração. Desmembrando esses 3 pontos e fazendo a fala final, se você já é um crente no Senhor Jesus, já entregou a sua vida a Jesus Cristo de todo o seu coração, então viva como um cristão verdadeiro, como um crente verdadeiro. Traga Deus para ser tudo isso que eu falei no seu coração. Se você ainda não teve esse privilégio de entregar o seu coração a Jesus, a Deus, se entregar plenamente a Jesus Cristo, faça isso. Faça isso enquanto Ele está te chamando. E está te chamando com essa voz amorosa, essa voz doce. Inteligente é aquele que toma a decisão no momento da fala doce de Deus. O rei Nabucodonosor deixou toda essa tragédia acontecer na vida dele para aí depois se entregar a Deus. Inteligente é aquele que ouve a voz de Deus, suave, amorosa, e se entrega plenamente nos braços do Senhor. Então, se você já fez isso, amém. Se você não fez isso ainda, quem sabe hoje pela manhã, seja a sua manhã, de dizer, Senhor, eu não quero mais essa história de conhecer você, de ouvir falar. De conhecer o Senhor, de ouvir falar, assim como Jó conhecia, assim como o rei Nabucodonosor conhecia, assim como Paulo conhecia, assim como Jacó conhecia, assim como Moisés conhecia, assim como Abraão conhecia. Eu quero conhecer o Senhor, de fato e de direito. Quem sabe hoje pela manhã seja a sua manhã nessa direção. Quero convidar você a se colocar em pé, eu quero orar com você, para finalizar esse momento. E eu gostaria que você, ao fechar os seus olhos para a gente fazer essa oração, já caminhando para o final do nosso culto, honestamente, eu gostaria que você avaliasse o seu coração lá no íntimo mesmo.
Nós não tivemos tempo para ler o capítulo todo, até para fazer um estudo exaustivo, versículo a versículo, como a gente normalmente faz. Mas você pode ler esse capítulo na sua casa, extrair, sorver desse capítulo conteúdos tão maravilhosos para a sua vida. Pode fazer isso em casa. Mas agora, lá no íntimo do seu coração, eu queria que você prescrutasse. Em que lado eu estou? Será que Deus é de fato e direito o dono da minha vida? Ou Ele ainda está numa hospedaria no meu coração? Eu reservei um quartinho ali para Ele. Esse quartinho é até muito bem organizado. Aliás, é o melhor organizado da casa, porque eu não posso fazer feio para Jesus, né? Então Ele é o melhor organizado. Está tudo bem arrumado, não tem poeira, tem até uma suíte, está bem organizado. Mas é apenas um hóspede. Se você está nesse segundo ponto, eu queria, em nome de Jesus, apelar ao seu coração para não continuar dessa maneira. Não continue dessa maneira. Deus não está à procura de se hospedar na casa de ninguém. Deus não quer se hospedar. Deus quer ser o dono da sua casa, do seu coração. Então, se você é crente em Jesus, está nessa maneira, aí no íntimo do seu coração, nós não temos por prerrogativa constranger ninguém no ambiente do culto. É o Espírito Santo quem constrange no íntimo do seu coração. Se você está dessa maneira, eu gostaria, em nome de Jesus, que você desse um passo de fé na onde você está, dizendo para o Senhor: Senhor, eu quero, em nome de Jesus, convidá-lo para ornamentar totalmente a minha casa. Eu quero convidá-lo para deixar de ser hóspede e se tornar o dono. E em se tornando o dono, o Senhor vai cuidar de tudo na minha vida. Vai cuidar daquela área sentimental, o Senhor vai cuidar daquela área profissional, o Senhor vai cuidar daquela área que eu acho que se eu deixar na sua mão não vai dar certo, mas o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar do imposto de renda, o Senhor vai cuidar de tudo, tudo. É o Senhor. Se você está nessa circunscrição, eu gostaria de que você considerasse essa possibilidade. E se você está aqui hoje pela manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu quero me entregar plenamente nas tuas mãos. Eu quero salvação verdadeira. Eu quero um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu quero convidar você hoje pela manhã a tomar esse passo de fé. Nós ouvimos testemunhos tão bonitos sobre conversão, sobre pessoas que tiveram encontro com Jesus na nossa classe de batismo hoje pela manhã. Foi tão bonito ouvir aquilo. E talvez hoje pela manhã você esteja aqui nessa mesma situação. Eu ainda não entreguei a minha vida a Jesus, pastor Rafael, mas eu quero fazer. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor Jesus, de fato e de direito. Talvez você já frequenta a igreja há um bom tempo, você já caminha na igreja há um bom tempo, mas ainda não tomou essa decisão de entregar o seu coração a Jesus. Eu quero convidar você a fazer isso. E a esse grupo, se houver alguém hoje pela manhã aqui, eu quero convidar você a orar comigo. Mas para isso eu preciso que você levante uma das suas mãos. Se tem alguém aqui que quer entregar o seu coração a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de fato e de direito, de verdade, levanta uma das suas mãos que eu quero conhecer você e orar por você. Tem alguém hoje que quer entregar o seu coração a Jesus? Falando: Jesus, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Tem alguém? Se tiver, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Caso tenha, levante uma das suas mãos. Aonde você está? Levante uma das suas mãos aí. Não? Amém. Então nós vamos orar pelo primeiro grupo que faz esse movimento de fé. Coloca o seu coração diante de Jesus, dizendo: Senhor, seja o dono da minha existência. Feche seus olhos. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por esse capítulo do livro de Daniel, capítulo 4. É um capítulo diferente, onde o Senhor mostra o desejo ardente do Senhor
em salvar o ser humano, onde o Senhor mostra o caminho que muitas vezes acontece nessa direção da salvação, do resgate do ser humano. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os meus irmãos que aqui estão pela manhã, que quem sabe estão fazendo essa oração, dando um salto qualitativo sem tamanho, em tirar o Senhor da condição de hóspede para uma condição verdadeiramente de Senhor, de dono. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, opera nesses corações, opera nessas almas, ó Pai. É o Senhor, o Rei de toda glória, o Rei de toda graça, o Deus poderoso, que quebrou o coração desse homem tão opulento, desse homem tão truculento, desse homem tão orgulhoso, e é o Deus que continua quebrando corações, a começar pelo meu. Então hoje pela manhã, Senhor, recebe esses corações que fazem esse movimento de se entregar ao Senhor e convidá-lo para que o Senhor não fique mais do lado de fora, que o Senhor entre nos lados ou nos ambientes mais íntimos dessa casa. Nos abençoe a todos, nos leve na paz, na alegria e na bênção do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não saia sem dar aquele aperto de mão, aquele abraço gostoso no seu irmão. Se você está perto de uma pessoa que você não conhece ainda, se apresenta, fala o seu nome, abençoe a vida dela. Tenha uma boa semana. No culto de logo mais à noite,